Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Hoje muita gente acredita que o que move o mercado são as manchetes, os gráficos piscando e as promessas de riqueza rápida. Mas o dinheiro de verdade, aquele que muda destinos, se move em silêncio, muito antes do barulho começar. Novos relatórios indicam que se os ETFs de XRP seguirem o mesmo caminho que os do Bitcoin, o impacto pode ser tão desproporcional que os preços projetados parecem impossíveis de acreditar e ainda assim matematicamente plausíveis dentro de 2025. E ao mesmo tempo, analistas apontam que um choque de oferta está a caminho. Não mais especulação, mas um cenário confirmado por dados e acúmulo institucional. Isso cria uma equação perigosa e poderosa: demanda crescente, estoque desaparecendo e um relógio correndo em silêncio. E se essa leitura estiver certa, o mercado não vai ter tempo de reagir. A virada já começou e mais uma vez o varejo está olhando para o lado errado. Então senta aí e foca aqui, porque o que eu vou te mostrar agora não é dica de investimento, é um aviso. E se você quer continuar recebendo conteúdo assim, sem maquiagem, sem filtro e direto ao ponto, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o like e compartilha esse vídeo, porque talvez ele não fique disponível para sempre. Tudo começa com uma pergunta simples: e se o mercado estivesse prestes a repetir o maior movimento de liquidez da década, só que com outro protagonista? Segundo esta matéria, se os futuros ETFs de XRP captarem apenas metade dos fluxos que os ETFs do Bitcoin receberam em 2025, o impacto seria suficiente para reescrever completamente o valor teórico do ativo. Nós vemos aqui na matéria, aqui está o preço do XRP. Se os ETFs de XRP receberem apenas metade dos ingressos de ETF do Bitcoin em 2025. Então nós vemos aqui que o preço do XRP pode saltar para patamares maiores se, após a aprovação, os ETFs do XRP obtiverem apenas metade dos ingressos de 2025 dos ETFs de Bitcoin em 2 anos. Em meio à paralisação do governo dos Estados Unidos, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, a SEC, não se pronunciou sobre diversos ETFs à vista de XRP, apesar dos prazos. Para efeito de comparação, vários registros, incluindo os da Grayscale, 21 Share e Bitwise, tinham prazos que variavam de 18 a 20 de outubro. Mais abaixo aqui nós vemos que o CEO, da Canary Capital, ele está aqui prevendo entradas de 5 bilhões e 10 bilhões no primeiro mês de negociação, tá? Mas aqui abaixo está o pulo do gato, porque apenas uma entrada de 5 bilhões ou 10 bilhões não vai fazer com que o preço do XRP tenha uma grande valorização, Mas olha só, preço do XRP se capturar 50% dos ingressos de ETFs de Bitcoin em 2025. Para contextualizar, os ETFs de Bitcoin registraram uma entrada líquida acumulada de 65,17 bilhões desde o lançamento, de acordo com a Soso Value. Desse valor, 26,6 bilhões vieram somente deste ano. Isso apesar do fraco desempenho desses produtos desde 10 de outubro, com perdas de 533 milhões nesse período. Notavelmente, se os ETFs do XRP capturassem 50% desse valor em 2 anos, receberão 13,3 bilhões em entradas. Essa é uma expectativa razoável, considerando que os ETFs do Ethereum já garantiram 14,57 bilhões em entradas em apenas 1 ano e 3 meses. Entretanto, é importante observar que as entradas de capital nem sempre equivalem ao aumento na avaliação de um ativo, devido ao multiplicador entre entrada e avaliação, tá? Então é aqui que está o que muita gente não está enxergando, Olha só, os fluxos de capital frequentemente levam a picos muito mais altos nos valores de mercado. Por exemplo, em maio, o analista Dom descobriu que 61 milhões em entradas de capital levaram a um aumento de 16,6 bilhões no valor de mercado do XRP, tá? Ou seja, não precisou entrar aqui os bilhões para aumentar o valor de mercado do XRP, tá? Aqui diz o seguinte, que isso se traduziu
em um multiplicador de 272 vezes no valor de mercado do XRP, o que obviamente aumentou o preço do XRP, tá? Se considerarmos apenas um terço desse multiplicador, por uma questão de modéstia, o valor de mercado do XRP aumentaria em cerca de $90 para cada $1 de entrada recebida por seus ETFs. Tá? Nessa proporção de 90 vezes, os 13,3 bilhões em fluxos líquidos no segundo ano levaria a um aumento de 1,205 trilhões no valor de mercado do XRP. Hoje, o XRP ostenta um valor de mercado de 143 bilhões, sendo negociado atualmente a $2,38. Se uma avaliação aumentar em 1,2 trilhões, isso levaria a um novo valor de mercado de 1,348 trilhões de dólares. Tá? Considerando a oferta circulante de cerca de 60 bilhões, esse novo valor de mercado levaria a um preço de $22,48 por XRP, representando um aumento de 844% em relação ao valor atual. Ou seja, o motivo é simples, o XRP ele está subvalorizado e menos saturado. A menor pressão institucional já pode gerar uma distorção gigantesca. É como uma mola comprimida há anos e agora o sistema começa a empurrar. E quando o ETF chegar, o movimento ele não virá com hype, virá com assinatura e carimbo, silêncio e consequências. Se você entendeu o que isso representa, você já está à frente da maioria, mas estar à frente só vale se você agir. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem ainda acha que cripto é só especulação, porque o que vem aí não é repetição de ciclo, é reposicionamento de poder. Mas há um segundo fator, a oferta real está sumindo. De acordo com esta matéria, o analista Zach Hector ele afirma que o choque de suprimento de XRP já não é hipótese, é inevitável. Fundos e tesourarias estão retirando tokens de circulação, guardando em custódias privadas fora do mercado. Nós vemos aqui na matéria que choque de oferta de XRP à vista. Chega de especulação, diz especialista em criptomoedas. Nós vemos aqui abaixo que em uma transmissão ao vivo, em 22 de outubro de 2025, o comentarista de criptomoedas Zach Hector argumentou que uma redução de fornecimento de XRP em 2025 está efetivamente consolidada, argumentando que os fundos negociados em bolsa à vista pendentes e uma onda de veículos de tesouraria de ativos digitais bloquearão quantidades significativas de fornecimento circulante, tá? Olha só, vemos aqui que por que um choque de oferta de XRP pode estar chegando. Isso não é mais especulação, disse Hector no início do programa. Quando esses ETFs forem lançados, veremos contratos com premissas compradoras sobre as entradas e cálculos simples sobre o multiplicador. Podemos confirmar que o XRP atingirá um preço muito mais alto e que um choque de oferta acontecerá este ano, a menos que a paralisação do governo se estenda até 2026. E mais abaixo aqui é a segunda análise com coerência no meu ponto de vista. Olha só, ele diz aqui que o que você vê é o valor de mercado do XRP crescendo em 500 bilhões. Se tivermos 10 bilhões de entrada, você está olhando para 1 trilhão em crescimento de valor de mercado, disse ele, acrescentando que com cerca de 60 bilhões de oferta circulante, essa matemática é algo em torno de 17 e 20 dólares por XRP. Ele enfatizou que o número exato é desconhecido, mas a direção, em sua opinião, não. Não é um enigma, é uma matemática bem simples neste momento. E mais abaixo aqui, ele diz que a única maneira de não termos um choque de oferta aqui em 2025 é se o governo permanecer paralisado pelo resto deste ano. Muito improvável, mas essa é a única ressalva de não termos um choque de oferta no XRP ainda no ano de 2025, segundo o analista Zach Hector, né? O varejo, ele ainda olha para o gráfico achando que está tudo igual, mas parte do estoque já não existe para negociação.
É o tipo de movimento que o mercado só percebe quando é tarde, quando o preço começa a subir sem motivo aparente. Agora pensa comigo, o mercado é uma corrida com duas pistas. Lá de cima, o varejo corre gritando, acreditando que está ganhando porque vê movimento. Na de baixo, as instituições correm em silêncio, com mapa, tempo e meta definidos. Ambas vão para o mesmo destino, mas a diferença está no custo. Enquanto o varejo corre olhando para a tela, o sistema já sabe onde a linha de chegada está. E quando o varejo enxergar, o prêmio já vai ter sido distribuído. É exatamente o que está acontecendo agora com o XRP. O público vê o que? Lateralização. As instituições veem acúmulo. O público busca emoção. As instituições buscam infraestrutura. E quando esses dois mundos se colidem, quando o varejo finalmente entrar na pista de baixo, já não haverá espaço. A corrida vai ter acabado e o preço será outra história. O mercado, ele não sobe por emoção, ele sobe por mecânica, e o XRP está deixando de ser aposta para se tornar uma infraestrutura. Os ETFs são apenas um sinal visível. Por baixo, bancos, fundos e governos estão conectando os tubos de uma nova liquidez global. O XRP é o encanamento dessa estrutura. Quando o primeiro ETF for aprovado, não haverá tokens suficientes. O capital institucional não vai disputar com o varejo, vai absorver o que restar. E o preço que hoje parece fantasia pode se tornar referência, não porque o mercado quis, mas porque o sistema precisou. No momento, o XRP está cotado a 2 dólares e 38, mostrando leve recuperação após testar suportes importantes na região dos 2 dólares e 31. O gráfico diário revela que o ativo ainda trabalha dentro de uma estrutura de rompimento técnico. A linha de tendência de baixa LTB, que vinha guiando o preço desde o topo anterior, foi testada novamente e o mercado começa a mostrar sinais de pressão compradora gradual. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos continuam apontando para baixo em direção à linha de tendência de baixa, o que indica ainda força vendedora no curto prazo, mas a EMA de 9, ela já está tentando buscar a EMA de 20 períodos, um dos primeiros sinais de reversão técnica e retomada de força. A região dos 2 dólares e 52 se destaca como uma resistência imediata. Acima dela, o próximo alvo técnico está em 2 dólares e 76, seguido por 3 dólares e 16 e 3 dólares e 38, zonas que historicamente concentraram liquidez e oferta institucional. Se esse movimento se confirmar com volume, o rompimento pode destravar um ciclo de alta mais amplo. Do lado de baixo, o suporte de defesa permanece em 2 dólares e 28 ou 2 dólares e 30, nível observado com barreiras psicológicas do varejo e zonas de defesa institucional. O RSI diário opera próximo dos 39 pontos, ainda abaixo da zona neutra, indicando que o ativo segue fase de acúmulo, com espaço para uma recuperação mais forte antes de qualquer sinal de sobrecompra. Tecnicamente, o XRP está num ponto decisivo. O rompimento limpo acima dos 2 dólares e 50 pode redefinir o viés de curto prazo e sinalizar o início de um novo ciclo de força institucional. Tudo que foi mostrado hoje, preço possível se chegar aqui na metade dos ingressos dos ETFs de Bitcoin em 2025, choque de oferta, tudo está em andamento. A transição parece lenta até deixar de ser. Primeiro vem os relatórios técnicos, depois as parcerias discretas, as menções em conferências, os ajustes de custódia e quando o barulho finalmente chegar, o movimento já vai ter acontecido. O XRP está nesse ponto agora, entre o silêncio e o impacto, entre a calmaria e a escassez real, e quando a primeira onda institucional bater, não haverá segunda chance. E se isso virou uma chave na sua mente, já se inscreve agora, ativa o sininho, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem você quer ver do lado certo da virada, porque quando o novo ciclo começar de verdade, não vai ter alarde, só preço e oportunidade para quem estiver dentro. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.